Graças a Deus, aleluia. Irmãos amados, nesta noite nós vamos ler no Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos começar lendo Evangelho de São João, no capítulo 1. E se Deus for bondoso para conosco, como eu creio que se nós tivermos fé, Ele sempre é bondoso para os seus filhos. Ele vai repartir para nós a sua palavra, por meio do Espírito Santo. Olha, Ele vai dar a cada um pedaço de pão. Não é pão de qualquer jeito, não. Pão puro, aquele pão vivo que desce do céu, Ele diz. Ele vai dar a cada um e vamos comer desse maná nesta noite. Vamos começar no Evangelho de São João, no capítulo 1. Eu quero ler do verso 1 até o verso 14, para a nossa breve meditação. São João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Vamos somente até aqui. Amém. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Amém. Pai celestial, o Senhor é a luz, o Senhor é a palavra, é o verbo, é o princípio e é o fim. No Senhor estamos confiando nesta noite, Pai, para toda explanação e pregação dirigida pelo Espírito Santo, Senhor. Possa atingir corações, ó meu Deus. Possa a Tua palavra atingir, meu Deus, irmãos. Possa atingir irmãs dentro do coração agora, ó Pai. Por meio do Espírito Santo de Deus, te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, eu estou muito feliz, porque grandes coisas fez o Senhor por todo o eleito dele, e por isso vivemos sempre alegre. Graças a Deus, meus irmãos, aqui vamos começar meditando um pouco, e Deus vai falando, e vamos abrindo o coração, e a palavra vai entrando. Vamos começar meditando aqui um pouco nessa passagem do Evangelho de São João, porque aqui diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, e sem Ele, ou quer dizer, se não fosse Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada. Nele estava a vida. Onde está a vida hoje? Nele. E a vida era a luz dos homens. A vida. Quem é a vida? Jesus Cristo é a vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, menor que uma palavra. Tem traduções de Bíblia que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na minha, de João Ferreira de Almeida, diz: no princípio era o Verbo, porque um verbo é quase uma palavra. Então, de onde vem toda a palavra? De onde pode vir toda a pregação? Eu quero tirar aqui esse assunto. De onde pode vir a palavra? Alguém diz: a palavra só pode vir por fulano. Só de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Amém. Se Ele é a luz, toda a luz só pode vir dele.
Se Ele é a cura, toda a cura só pode vir dele. Se Ele é a salvação, toda a salvação só pode vir dele. E se Ele é a palavra, toda a palavra só vem dele. Por isso, pela graça do Senhor, domingo passado eu disse aqui, pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que já pus pregação aqui mesmo, eu já pus pregação de outro homem, incentivei pregação de outros homens. Agora eu estou pondo Jesus Cristo para pregar. E alguém não fica feliz com isso? Não fica feliz porque não gosta de ouvir Jesus Cristo pregar. Porque Jesus Cristo pregando machuca. Machuca mesmo. Em algum lugar vocês viram ou leram Jesus Cristo fazendo rodeio para ter que falar algo? Então machuca. Então querem ouvir fulano, querem ouvir ciclano. Aqui dentro ouve-se Jesus Cristo, o Senhor. Aqui dentro lê Jesus Cristo, o Senhor. Caminhos tem por aí para que possa ouvir todo homem. Vai ouvir a fita de fulano, vai ouvir o livro de ciclano, mas vamos ler o livro de Jesus Cristo. É melhor o livro de Jesus Cristo. Lá fora, nas igrejas de onde eu participei, se dão louvor a um homem, cantam um hino mencionando um homem. Aqui dentro canta hino louvando o Senhor Jesus Cristo. Amém. E alguém não fica feliz com isso? Alguém fica chateado com isso? Porque estou dando louvor ao Rei dos Reis e prefere dar louvor a um homem? Tem que estar pregando, citando um homem. Tem que estar pregando, falando dos feitos de um homem. Quando se fala dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém não gosta? Me perdoe, mas essa pessoa, esse irmão, essa irmã precisa nascer de novo. Nascer de Jesus Cristo e servir a Ele só. Amém. Nascer de Jesus Cristo e servir a Ele e ler a Bíblia. Porque não existe outro livro a não ser a Bíblia Sagrada. Não existe outro livro. Mas então, vamos continuar. Eu estou lendo, nesta noite, li no Evangelho de São João, como eu disse domingo passado, existem 4 evangelhos, foram 4 escritores, Marcos, Mateus, Lucas e João. Eu, pela graça de Deus, Deus sabe o porquê, eu tomei do Evangelho de São João, que é, olha aqui, ó, prestem atenção, o Evangelho de São João é o 4º dos evangelhos. Primeiro é Mateus, segundo Lucas, Marcos, Marcos e João. Eu tomei do 4º evangelho. E alguém diz, o número 4 não é o número de Deus. Eu pensava assim. O número 4, Deus não trabalha no 4. Deus trabalha só no 3. Deus trabalha no 3 e no 4 também. Amém. Porque em Apocalipse, no capítulo 4, em Apocalipse, quem fica no 3, fica na era de Laodiceia. A era de Laodiceia está lá em Apocalipse 3. Mas em Apocalipse 4, tem uma porta aberta no céu. Amém. A qual eu pulei nela. E nessa porta aberta, uma voz, que não é a voz de irmão fulano, não é a voz de irmão ciclano, é a voz de Cristo dizendo, suba aqui. Eu subi lá, e quando eu subo lá, eu não tenho que ouvir mais a maleta de Laodiceia, eu saí de lá. Então eu estou no capítulo 4, a igreja sobe, eu subi no capítulo 4. Aí alguém pergunta, mas então tu crê em quê? Eu creio em toda a palavra de Deus na Bíblia. Alguém pode me perguntar, em que tempo tu acha que estamos vivendo? Eu estou vivendo no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, agora mesmo, em mim.
Eu estou vivendo no dia do Senhor, já transportado ao reino de Deus, assentado em lugar celestial. Esse é o dia em que eu estou vivendo. No capítulo 4, subi naquela porta aberta no céu e eu ouço a voz de Deus lá em cima, não sou da terra. E como eu comecei a dizer que o número 4 também é um número de Deus, João é o quarto evangelho, é o 4 dos evangelhos, é João, é o que mais revela Jesus Cristo. É o que mais revela. Leia João, o evangelho dele. E no capítulo 4 de Apocalipse você sobe. E outra, no capítulo 7 de Apocalipse existe uma narração, no capítulo 7 de Apocalipse, de 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. 4 anjos detendo os 4 ventos. Detendo os 4 ventos para que os 4 ventos não soprem sobre a terra. Então o número 4 é de Deus também. Por que eu afirmo que o número 4 é de Deus também? Porque dentro lá na Babilônia, quando 3 homens, 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, 3. O 4º homem era o Senhor que estava com eles. Quando 3 foram lançados na fornalha, o 4º homem estava com eles. Então o número 4 é de Deus. No 4º dia, quando Marta disse, ele já cheira mal, porque é de 4 dias. No 4º dia, Lázaro ressuscitou da sepultura. Não foi no 3º dia. No 4º dia, Lázaro saiu da sepultura. E alguém vem dizer que o número 4 não é de Deus? Eu li em João capítulo 1. Em João capítulo 2, olha, em João capítulo 2, fala Jesus, no capítulo 2 de João, sabe o que Jesus faz? Exatamente aquilo que nós falamos domingo passado. Jesus entra no templo e limpa o templo. No capítulo 2. E quem pode limpar a igreja hoje? Quem pode entrar no templo do tabernáculo nesta noite? Qual pastor pode entrar no templo que está contaminado com doutrina, com heresia, com mentira, com falcatrua, uns dizendo isso, outros dizendo aquilo? Quem pode entrar naquele templo e limpar? Quem? Se eles deixarem, um entra lá, o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo entrar, ele vira aquelas mesas lá, ele vira aquilo lá tudo e diz, põe minha palavra no púlpito, põe minha palavra no púlpito e tire a palavra do homem. Vocês têm feito da casa de meu pai, vocês têm feito daqui dentro idolatria, e vocês idolatram um homem, e vocês põem a foto do homem no púlpito, e vocês chegam na igreja e dobram diante da foto do homem. E Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, Cornélio era gentil, Pedro judeu, Cornélio por reverência dobra o joelho. Pedro diz, levanta-te que eu também sou homem igual a você, eu não mereço adoração. E os pastores põem lá adoração a fulano, e hino, louvando o profeta fulano. Onde que está na Bíblia que temos que louvar o profeta fulano? Onde que está na Bíblia que temos que louvar o profeta Moisés? Onde que está na Bíblia que temos que louvar o profeta Isaías? Onde que está na Bíblia? Ou o profeta Elias? Onde? Porque toda adoração pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tiraram isso para dar louvor a um homem lá dentro. Os cânticos falam do homem, as pregações falam do homem, a leitura é a leitura do homem. É um movimento morto. E alguém não gosta que eu fale isso. Alguém não gosta, mas eu vou falar. Enquanto Jesus me der força, eu vou falar. Quem vai me sustentar é Jesus Cristo. Ele não vai deixar faltar pão lá em casa. Não vai. Nem saúde quando eu levantar todo dia cedo, que eu conseguir virar na cama, pôr os meus pés no chão, eu olho para cima e agradeço o Rei dos Reis, que me deu mais um dia de vida. Porque na Nigéria eles não têm comida, eles não têm água, a água é contaminada, e quando chega o domingo eles dizem,
Graças a Deus, hoje é domingo, é dia de irmos ao culto. E eles caminham a pé mais de 1 hora para chegar a adorar a Deus. 1 hora andando a pé para ir e 1 hora para voltar. Doentes, com água contaminada, sem alimento, e aqui tem de tudo e não serve ao Deus vivo, colocando empecilho no caminho. Oh, mas eu anunciarei esse evangelho da Bíblia aos irmãos do tabernáculo e direi a eles: vocês estão enganados, vocês têm que nascerem de novo de Jesus Cristo e vir a Ele. Só nele tem vida eterna. Só nele tem vida eterna. Tira esse ídolo da casa de vocês, porque o Altíssimo, diz a Bíblia, não divide a sua glória com homem nenhum. O Altíssimo não. Nem o seu louvor com imagem. O louvor que deve dar ao Jesus Cristo, o Rei da Glória, estão dando a um homem. O Altíssimo não aceita isso. Isso machuca o Altíssimo. Vocês estão afrontando o Deus Altíssimo. Então, no capítulo 2, no capítulo 1, ele era o Verbo que se fez carne, era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra é Deus. Quem era a palavra? Você diz, é o fulano. Não, não é o fulano. Jesus Cristo é a palavra. E ele veio para os seus. E todos quantos receberam, eu, você, a irmã fulana, o irmão fulano, o irmãozinho dali, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crêem no seu nome. Se crê no nome dele, é filho de Deus. Não tem que pertencer ao tabernáculo do irmão fulano. Não tem, não. Tem inclusive que sair de lá. Isso sim, tem que sair de lá e entrar na palavra. Porque aí no capítulo 3 de João, no capítulo 3, sabe o que acontece? No capítulo 1 ele é o Verbo, no capítulo 2 ele limpa a igreja, que se deixar ele entrar lá ele vai limpar, mas eles não podem deixar entrar. E esse Jesus é lá fora, lá para fora. Aqui dentro é Brana, aqui dentro é Brana. No capítulo 3, ele faz, sabe o que, Jesus? Ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Olha, precisa entender que ele é o Verbo de Deus, a palavra, precisa limpar a igreja e depois nascer de novo, hein? No capítulo 3 ele ensina Nicodemos a dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Vê como é grande o Evangelho de João. E daí no capítulo 4 de João, olha o número 4, no capítulo 4 de João, sabe o que acontece? Jesus se revela. É isso que ele quer fazer, agorinha mesmo. Ele se revela à mulher samaritana. Oh, glória! O que quer dizer? Você vai para João capítulo 1, lê o capítulo 1 e compreende que ele é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. E é ele a palavra. Você vai para João capítulo 2, a tua igreja tem que ser limpa. A limpar dentro de você, tirar a idolatria de dentro de você. Deixar de pedir a Brana e pedir a Jesus Cristo. Deixar essas coisas de lado. Capítulo 2, aí você faz isso. Vai para o capítulo 3. Jesus Cristo vai te instruir a nascer de novo. Aí você vai nascer de novo. Aí quando você nascer de novo, o que falta? Falta ele se revelar a você. O que ele faz no capítulo 4 de São João para a mulher. Quem é a mulher? A noiva de Cristo. Quem é a mulher? Eu e você. Mas quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Ele só pode. No capítulo 1 ele se revela. No capítulo 2 ele se revela. No capítulo 3 ele limpa a igreja. No capítulo 2. No capítulo 3 ele fala do novo nascimento no seu coração. No capítulo 4 você nasce de novo. Que glorioso. Nunca tem homem aí no meio. Nunca tem presbítero fulano, irmão ciclano, João Batista, não sei do que. Não tem isso não.
inventaram isso e vocês, evangélicos, da mensagem colocaram, assim como na católica tem São Francisco de Assis, assim como na católica tem fulano de tal, tem o santo ciclano. Na mensagem é a mesma coisa. A idolatria entrou, tem que nascer de novo, cantar hino louvando a Jesus Cristo, não é cantar hino louvando um homem. Quando sentar para conversar, nunca sentar para conversar, a conversa daquele homem ser o pivô do assunto, não, a conversa de Jesus Cristo ser o pivô do nosso assunto, porque Paulo diz, está lá escrito, Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. Eu li outro dia aqui. Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. Paulo disse. E por que eu vou precisar pôr fulano é o assunto do meu ministério, para eu ficar dando punhada na costa um do outro, como eles têm feito? Eles fazem os seus encontros e depois discordam um do outro. Porque ajunta coisa, pensamento dentro da mensagem, vai tacar um no outro. Mas quem nele crê, diz a Bíblia, lá em Jesus Cristo, nele não tem confusão. Creia somente nele. Nele não tem confusão. Se crê nele, acaba essa confusão, deixa tudo ali, ó. Coloca tudo ali, sirva a Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Falaram, não leia a Bíblia. Agora, eu digo, leiam a Bíblia. E vou ler mais a Bíblia aqui para vocês. Aqui, olha. Vou para São João, no capítulo 5, agora. Evangelho, só vou ler nessa noite do quarto Evangelho, que é o Evangelho de São João. No Evangelho de São João, no capítulo 4, eu estarei lendo, ou melhor, no capítulo 5, verso 24. Capítulo 5 de São João, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo. Quem falou isso? Quem falou isso? O Senhor Jesus Cristo. Gravem isso. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ouve a palavra de Jesus Cristo, quem ouve ela, mas no tabernáculo não ouve. Por isso eu saí de lá. Lá não ouve fulano lá. Na católica não ouve o bispo ciclano lá. Mas Jesus diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ele tem palavra. Aí diz, não, se eu ficar com o que Jesus falou, eu não avanço, nunca vai avançar. Porque quando aquela voz lá em Apocalipse 4 diz, sobe aqui, é a voz de Jesus. É a voz de Jesus chamando. Quem chamou Lázaro, saia para fora. Quem chamou? Não foi fulano, foi Jesus Cristo. Vou terminar o versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, você ouve a palavra dele, quer dizer que você lê a Bíblia, lê os Evangelhos, e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Mas isso aqui não é verdade, então? Porque lá eles ensinam que tem que crer nesse aqui, aceitar esse aqui, mas tem que crer em fulano também. Lá eles ensinam assim. Mas na Bíblia, olha, lendo a Bíblia eu aprendi que quem ouve a palavra de Jesus e crê no Pai eterno que o enviou, esse tem vida eterna. Mas lá eu aprendi que tinha que crer em Jesus e crer no profeta fulano para ter vida eterna. Mas Jesus não está falando aqui que tem que crer nele e no profeta fulano. Não está falando aqui. Ou está? Tem versículo aí que Jesus fala isso. Mandem para mim.
Mandem algum versículo que Jesus fala isso. Olha, então vou encerrar esse versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação. Amém? Não entrará, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Eu sou de Jesus. Ouço a voz de Jesus Cristo. Uma luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A voz de Jesus. Não a voz do homem. Bons pregadores existem. Todos são bons pregadores. Não existe um Salvador que tem que ouvir aquele. Ele é o Salvador. Isso não existe. Mentiram para nós. É mais um irmão como eu, como o outro também. Só isso. Mais que isso não é. Salvador é só Jesus Cristo, o Senhor da glória. O que faz mais que isso é idolatria. Idolatria. E não tem na Bíblia também. Se tiver um versículo ou um texto da Bíblia, me mandem, que eu não encontrei ainda, e já li ela 3 vezes. Não encontrei aonde que um fulano vai entregar a noiva a Jesus Cristo. Onde está na Bíblia isso aí? Se ele comprou com o seu próprio sangue, o Jesus Cristo comprou nós com o seu próprio sangue e nos resgatou da nossa vã maneira de viver, como que fulano vai me entregar a Cristo? Onde está na Bíblia? Eu nunca encontrei. Não. Todos somos um só em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que ele derrubou a parede da separação que havia e fez dos povos um só, todos que nasceram de novo. Todos são filhos e filhas de Deus, alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. Se lê a Bíblia, você vai ver a verdade. Eles não querem que leiam a Bíblia. Vamos mais um versículo. Só, não vou ler Mateus, nem Marcos, nem Lucas, hoje não vou. Só de João. Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 6 agora, esse aqui é muito bonito, muito importante. Vê que a Bíblia desmascara a doutrina errada. E eu caminhei, eu trabalhei, eu fiz a minha parte. Hoje eu vi o quanto eu estava bem fora, bem longe. Mas pela graça do Senhor estou ainda vivo, anunciando que Ele é a salvação. São João capítulo 6, verso 47, a seguir diz assim. Isso tudo que diz é Jesus dizendo. Vê que lá, quando eu estive por tantos anos lá, eu nunca vi, e acho que nunca vai acontecer, eu nunca assisti, nem nunca vi, nem nunca ouvi um debate sobre uma palavra de Jesus. Porque não tem debate. O que Jesus falou é a verdade, e não tem, Jesus nunca disse uma coisa aqui, para lá na frente falar outra coisa. Nunca. Nunca disse. Jesus é o mesmo o tempo todo. Ele sempre debatia a palavra do homem. Porque um chegava com um livreto de 1950, outro com um livreto de 1960. E de 1947 até 1956, por aí, o irmão Brana era trinitariano. Quem não sabe, fique sabendo. De 1947, quando o irmão Brana, que é só nosso irmão em Cristo, um pecador salvo pela graça, ele cria na Trindade. Depois de 1956 até 1962, o irmão Brana passou a crer num só, um único Deus. Aí falaram, irmão Brana, o senhor é unicista. Ele, para não concordar com os unicistas, diz, eu não sou unicista. 1963, o irmão Brana muda. Ele passa a crer agora em 2, no Pai e no Filho.
Se eu pegar a mensagem de 63 para aquele irmãozinho de 50 e pouco, vai confrontar uma com a outra. E ele vai bater em mim, eu vou bater nele com as mesmas mensagens. Está vendo? Mas crê em Jesus Cristo que você nunca vai encontrar defeito. Isso é comprovado, irmãos. Leia as mensagens lá atrás, de 50, 49, 52, 53. Irmão Branham fala em duas delas que eu tenho. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porque ele tinha acabado de sair do sistema da Igreja Batista. Depois ele vê que não era assim. Aí ele passa a ser unicista. Depois ele vê, não posso ser unicista, que já existe um movimento unicista aí fora. Aí ele não vai negar o Pai, porque Jesus tem o Pai. Então ele passa a crer no Pai e no Filho. Só disse isso porque eu disse aqui, agora que se você pegar um assunto de Jesus, nunca vai ter confusão. Um assunto. Mas se o testemunho do homem é bom, o de Deus é muito melhor. Disse isso e conferem se isso é verdade. Os pastores que traduzem sabem disso, mas eles não vão contar porque as pessoas precisam continuar nesse sistema. Vamos em frente, em São João 14, São João 6, 47. Diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Amém? Amém. Crê em Jesus e terá essa vida eterna. Vê que eles dizem, mas só Jesus? Não, tem que crer em irmão fulano. Não tem que. Não é isso. O irmão fulano é só nosso irmão. Ele crê em Jesus também. Crê em Jesus e tu é salvo. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Ele diz aqui, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Oh, meu Deus! E o pão que eu der é a minha carne. Aleluia! Que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja Deus! Então os judeus disputavam, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Vou encerrar daqui a pouco, até o versículo 51. É só o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Agora você me pergunte, como eu faço, irmão Paulo Sérgio, para comer desse pão? Como eu faço? Olha, irmão, eu vou falar da melhor maneira que eu possa conhecer. Se é um descrente, eu vou aconselhar: arrependa-se hoje mesmo. Se é um que está preso em heresia, deixe de lado e ouça Jesus, leia a Bíblia. Quando ler a Bíblia e confrontar com o que leste lá, fique com a Bíblia. Quando ler a Bíblia e confrontar que leu lá diferente, fique com a Bíblia. E deixa o amor de Jesus nascer no seu coração e alimente-se da palavra dele. Você estará comendo da palavra do Senhor. Não de um homem. Não, homem não tem alimento. Vê que o que eu disse é muito sério e vão ler para ver se é verdade ou não. Ainda vou deixar para todos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, no versículo 6 apenas, Jesus disse assim:
Eu sou o caminho. Meu Deus. Vê que não precisa conhecer a igreja tal para encontrar esse caminho. Tu só tem que encontrar Jesus e Ele é esse caminho. Não é que você vai encontrar Jesus e Ele vai te mostrar o caminho. Não é. Não é que você vai encontrar Jesus e Ele vai te mostrar a verdade. Não é. Ele já é a verdade. Quando você encontrar Jesus, você encontra o caminho. Quando você encontrar Jesus, não o Senhor Jesus que eles ensinam lá, que é Brana, esse não encontre esse. Tu vai para o precipício. Encontre esse aqui. Eu sou o caminho. Sou a verdade. Meu Deus, a verdade também. Quando dizem, quem tem a verdade? Qual grupo tem a verdade? O que espera a ressurreição tem a verdade? Ou os que dizem que a ressurreição já chegou tem a verdade? Todos com os livretos na mão. Ou os que dizem que crê na terceira etapa, todos com os livretos na mão. Ou os que dizem que não crê em terceira etapa, todos com o livreto na mão. Jesus nunca disse que em tal lugar estaria a verdade. Jesus aqui nunca diz, nem na Bíblia disse ele, que ele não se contradiz. Ele nunca disse que em tal lugar estaria a verdade, em tal lugar estaria o caminho, em tal lugar estaria a vida. Ele diz, eu sou, Ele é, vai a Ele. Não é que você vai à igreja para ir a Ele. Aonde tu estás, tu vai a Ele. Na tua casa, tu vai a Ele. Debaixo da árvore, tu vai a Ele. Vai a Jesus e Ele é a igreja. Vai a Jesus e Ele é a verdade. Vai a Jesus e Ele é o caminho que tu deve caminhar. Ele é a vida. Vou encerrar. E ninguém, nunca disse, ninguém vai ao Pai. Disse, ninguém vem ao Pai. Oh, glória! Onde estava o Pai? Estava em Jesus. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, ou nesse dia, quando desprezam os evangelhos, vê, irmãos, que eu nunca preguei isso. Quantos se lembram? Eu nunca preguei essas coisas. E não está na Bíblia? Negligenciava, sabe? Negligenciava, porque tinha que ler um livreto para agradar fulano. Aí o fulano arruma um parágrafo lá para desagradar o ciclano. Aí o ciclano traz um parágrafo para bater naquele outro. Isso não é de Deus, sabe? Que isso parece? Tu quer que eu fale? Lembra lá em Gênesis, quando eles estavam para fazer uma grande torre, e os homens diziam, e essa torre vai chegar no céu, o nosso sistema está levando nós para o céu. E Deus desceu e olhou a torre que os homens estavam construindo. Deus falou, vou confundir a eles agora aqui. Diz que um pedia tijolo, o outro mandava pedra. O outro, lá está assim, sabe que lá está dessa maneira? Um pedia areia, o outro mandava tijolo. Um pedia cal, o outro mandava cimento. Ninguém compreendia mais um ao outro. Os grupos que estão com um livreto na mão, está assim. Deus simplesmente esparramou tudo. Deus simplesmente esparramou tudo. Para que essa torre de Babel não chegue assim no céu. Ô irmãos, mas como Deus é perfeito. Nasça de novo e sirva ao Deus vivo. E não despreze nossos irmãos. Eles estão cegados. Eles estão cegados. Isso ofende eles. Eles estão cegos. Eu tenho pena deles. Nessas alturas, eu tenho pena. Que eu também estava no meu melhor movimento dentro de mim, achando que eu estava certíssimo. E estava muito longe. Como eu achava que era errado dizer, eu estava, sabe de que maneira? Eu estava muito errado. Eu pensava que era verdade ele falar, eu estava errado, mas eu estava muito errado. Muito errado eu estava. Não digo que eu estou perfeito, porque Paulo diz, mas eu deixo as coisas que para trás ficaram, tá? Deixei tudo isso.
e eu prossigo para o alvo, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Você deva ler a sua Bíblia na sua casa. E o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele vai te conduzir a toda a verdade. Eu creio nisso, estou aqui. Eu creio assim. O Espírito Santo. Eu digo para todos aqui, e qualquer que quiser debater, nasça de novo, leia a Bíblia, e Jesus Cristo vai te mostrar que Ele é a única verdade. Ele nunca deixou de ser. Nunca. Ele não divide sua glória com ninguém, nem seu louvor com imagem de escultura. Lembra que na Babilônia fizeram uma imagem. De quem fizeram aquela imagem? Quem sabe? Aquela imagem na Babilônia que pediu, o rei pediu e ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego dobrassem os joelhos. Sabe de quem que era aquela imagem? De um profeta. Sabe que profeta era? Daniel. E o profeta não era verdadeiro? Era verdadeiro. Do profeta verdadeiro não pode dobrar o joelho. Sadraque, Mesaque e Abednego simplesmente disseram: ó rei, nós não dobraremos perante a tua imagem, rei, porque nós sabemos que o nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha, ó rei. E o rei falou: então é assim, vocês vão para a fornalha. Vocês vão para a fornalha mesmo. E foram para a fornalha. E quando eles lançaram os 3, lá dentro tinha 4. Aleluia! Lá dentro estava 4. O Filho de Deus estava com eles lá. Irmãos, vê que o Filho de Deus não estava com a estátua ali mais. Estava lá com eles lá. Coração sincero. Fique com Jesus Cristo. Jesus Cristo não está num quadro pintado que puseram no tabernáculo, não. Não é isso que é Jesus Cristo. É dentro de você. Aí chega, vai dobrar o joelho diante do quadro. Que reverência é essa a Deus? Dobre o joelho diante do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E então o quarto homem estará com você, indo e vindo, inimigo lançando flecha e você vencendo. É o que eu aconselho quem assistir: nasça de novo, entregue o teu caminho ao Senhor. Nunca pense na tua igreja. Pensa que você deve nascer de novo e deixar tudo para lá. O católico pensa que vai a Jesus com uma santa na mão. Não é assim. Deixa essa imagem lá e venha a Jesus. O outro pensa que vai a Jesus com isso junto. Não, é só você. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele não disse: se alguém ouvir a voz do fulano pregando sobre mim, ouvir essa voz, eu vou entrar. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele entra aí dentro, é o que você precisa. Só que você, em vez de deixar ele entrar, os pastores colocou o irmão fulano no lugar de Jesus, no seu coração. Ao lugar de Jesus entrar, os pastores colocaram o irmão fulano de tal no seu coração. Em vez de nascer Jesus, nasceu o espírito do irmão fulano. Vê o quão longe estávamos, mas ouça a voz dele. E ele entra. Não diz que quando ele entra, ele mais ciclano, mais a Trindade, mais... Não, ele entra só ele. Olha, é seríssimo isso. Eu não aceito mais nada entre eu e ele. Não é o irmão fulano que vai me levar a Cristo. É Cristo que já me comprou. É Cristo que já me comprou e me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Porque a Bíblia diz: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é o irmão fulano o meu mediador, nem a fulana a minha mediadora. Um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Amém? Toda honra e glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, pois eu cria que o irmão fulano era o meu mediador, que me levava a Cristo. Eu cria que o irmão fulano ia me apresentar diante de Cristo. Hoje eu
sei que tudo isso era ilusão e não é verdadeiro. Somente Jesus Cristo me comprou, somente Ele me tirou do mundo e me levou para o reino dele, e eu nasci de novo e estou sentado em lugar celestial em Jesus Cristo e sirvo somente a Ele. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Louvado seja Deus, ó Pai da glória. Dê a bênção a todo necessitado agora, Pai. Dê a paz a todo necessitado agora, ó Senhor. Se alguém está assistindo com um bom espírito, o verdadeiro espírito do cristão, ele há de entender que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o pastor, é o profeta, é tudo, é o Espírito Santo em nós. Possa Ele nascer na sua casa, o Senhor Jesus Cristo nascer no seu coração e você se alimentar da palavra dele e a sua casa ser uma bênção, assim como todos aqui dentro, ó Pai. Eu rogo, sejam todos abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Doença vai embora, saia desses corpos agora, enfermidade, fraqueza, desânimo, saia em nome de Jesus. Nos dê a bênção, ó Senhor. Nós te pedimos para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus.